Esse é o último bloco do Conexões, que hoje fala sobre o trabalho, as configurações do mercado de trabalho, já que dia 1º foi dia do trabalhador. Bom, superintendente, o senhor citou um pouquinho algumas questões que são avaliadas, que são fiscalizadas. Quais são as principais incorrências aí do mercado de trabalho? O que os empregadores têm feito de errado? O que a superintendência tem avaliado no mercado de trabalho aqui em Goiás? Bem, é importante dizer que na área da segurança e prevenção a acidente de trabalho, diminuiu muito, historicamente, a quantidade de vítimas fatais no mundo do trabalho. Há 20 anos atrás, acontecia 35 óbitos em cada grupo de 100 mil trabalhadores. Atualmente está em torno de 8 a 9, ou seja, diminuiu 75%. Em cada 4 que falecia, hoje está acontecendo 1. Achamos que é muito ainda e trabalhamos muito para diminuir esse índice, mas não pode deixar de registrar que é um avanço muito grande. E é uma atenção toda especial da presidente Dilma Rousseff, do ministro do Trabalho e nossa aqui na Superintendência Regional do Trabalho, em questão da observação das leis e segurança de acidente de trabalho e questão da saúde. Construção civil é um grande problema, né? Mas na construção civil e na indústria de transformação também ainda acontece muito serviço, muitos acidentes, né? E nós, do Ministério do Trabalho, efetivamente, no ano de 2013, nós tivemos um trabalho muito incisivo sobre essa questão. Inclusive, teve um resultado no total, não só dessa área, mas esse foi fundamental. Nós tivemos no ano anterior 8.800 autos de infração, no ano passado 12.934, um aumento de autos de infração em quase 50%, 49%. Agora, é bem verdade que as normas regulamentadoras elas têm exigido muito. O empresariado tem reclamado, mas nós não podemos admitir que um trabalhador saia de casa para trabalhar, despede da sua família e depois, no decorrer do dia, a mãe, o pai, o filho, o irmão, a esposa recebe a notícia do falecimento. Então, essa questão é prioridade para nós e nós achamos que diminuiu muito, mas tem que diminuir mais ainda. E a relação do trabalho escravo? A gente vê várias notícias de trabalho escravo, tanto no meio rural, também nas confecções. Aqui em Goiás é do mesmo jeito? Olha, também é outra questão que diminuiu muito, né? Teve ano no estado de Goiás nós encontramos 800 situações. O ano passado foi 112. Esse ano nós estamos aí na casa de 39, 40 e poucos por cento, não chega a 50%. Eu queria até aproveitar a oportunidade. Tem um político goiano aqui, que é oposição ao governo da presidente Dilma, que está fazendo um discurso aí, mas na família desse político é onde a gente encontra o maior número de situações de trabalho escravo, né? Na família que tem fazenda aqui para a região norte aí, pelo lado de Goiás Velho, Crixás e tudo, né? Esse político ele gosta muito de falar em coisas de direito de trabalhador, mas na realidade a família nunca observou e não vou dizer que ele não observa, mas a família dele não observa. Agora ele gosta muito de cobrar dos outros. Então, o trabalhador, inclusive, ele tem que prestar bastante atenção, né, quando um parlamentar fica com falsos discursos, dizendo que está defendendo o trabalhador e, na realidade, é só mesmo jogando. Porque, inclusive, quando estava no governo também, a posição teve uma época, em 2002, antes do governo do presidente Lula tomar posse, tinha 51 propostas de retirada de direitos de trabalhadores na CLT, né? E aí, com a posse do novo governo em 2003, com o presidente Lula e agora com a presidente Dilma, não foi aprovada nenhuma dessas leis. E em 2012, foi aprovada a regulamentação da jornada do trabalhador no transporte, o motorista, que também esse dia acontecia acidente com ele, mas ele matava muitas pessoas na rodovia também. Então são avanços e que nós, inclusive esse ano, nós estamos fazendo um trabalho todo especial. Semana passada foi na barreira de Itumbiara e vamos para outras barreiras no estado de Goiás. Professor, o senhor acha que a CLT tem conseguido melhorar a qualidade do trabalhador?
Ela é uma referência mínima, ela tem que ser concebida como tal, né? E por vezes a gente ouve dizer assim que a CLT, mas veja só, é tão antiga, né? Ultrapassada, e não é bem isso. Primeiro porque os dispositivos, em grande parte, foram atualizados, nós temos regras muito recentes no texto da CLT e ela tem que representar o patamar mínimo de proteção do Estado nas relações de trabalho. Agora, o grande perigo e aí o doutor Arquivaldo dizendo assim, o que a fiscalização tem feito? Não cumprir as normas básicas que regulam as relações de trabalho, sobretudo em relação à segurança e saúde, gera trabalho degradante, né? Ou seja, é reduzir o trabalhador ao mínimo que o Estado tem que garantir em termos de proteção, né? E aí nós temos algumas investidas de dizer que a CLT é ultrapassada, há um projeto tramitando no Congresso, projeto de lei 1987, se não me engano é de 2007, propondo uma nova CLT, que é retirar uma série de conquistas históricas, junto com ele o projeto do deputado Sandro Mabel, de terceirização geral, de flexibilização e terceirizar geral, quer dizer, você não tem limites na terceirização, se atividade fim, meio, e ainda assim defendendo ou propondo que a responsabilidade do tomador seja apenas subsidiária. Se é subsidiário, ele não está muito preocupado. A responsabilidade tem que ser solidária, porque aí ele vai vigiar a empresa prestadora de serviços para que ela cumpra de fato as obrigações. Então, em tese, eu não sou contra a terceirização em si. O grande problema que nós temos e que, em grande parte das situações, resulta na precarização das condições de trabalho, é adotar a terceirização como único objetivo de reduzir custos e aumentar o ganho da empresa. E não se preocupar com qualidade, com efetividade, otimizar o resultado, que pode resultar em diminuição do custo, de repente, mas é preciso pensar, em primeiro lugar, na qualidade. E, infelizmente, isso não tem sido feito, e a ideia de terceirizar de forma geral faz com que as pessoas ganhem menos, o terceirizado ganha menos do que o efetivo na empresa, as condições são mais precárias, pulveriza a categoria, o trabalhador não se identifica mais como uma categoria, porque ele pode estar prestando serviços numa função, numa empresa, dali 1, 2, 3 semanas na outra empresa, noutra atividade que a rigor integra uma outra categoria de trabalhadores, e isso faz com que as próprias entidades sindicais fiquem meio sem um poder de representação que historicamente sempre tiveram. E dificulta o poder de barganha em termos de negociar outras conquistas. E quando acontece um acidente, fica desamparado também. Muitas das vezes não tem o devido amparo, porque o empregador que está ali na formalidade, ali, representando, aí ele não tem condição financeira de garantir a prestação de assistência para a família, para o trabalhador. Esse trabalhador terceirizado, aquele que é contratado a partir de uma empresa, de uma criação de um CNPJ, ele não tem os mesmos direitos que um trabalhador com a carteira assinada. Ele teria esses direitos de... Obrigatoriamente ele tem que ter. Ele tem que ter. Mas aí pegam e como muitas vezes fica em fundo de quintal, aí foge muito, dificulta muito a fiscalização. E é uma forma, muitas das vezes, o professor Milton colocou, muitas das vezes é uma forma de burlar mesmo a legislação e dificultar a fiscalização. Uma questão que me surgiu aqui quando a gente falava a respeito de tecnologias, que hoje o trabalhador às vezes nem precisa estar no seu posto de trabalho, no local de trabalho para conseguir trabalhar, mas isso também não gera um aumento de trabalho, já que parece que para muitas profissões, como para a nossa de jornalista, você tem que estar trabalhando 24 horas por dia, se chegar uma mensagem, um e-mail na caixa de entrada, você tem que respondê-lo, você tem que estar ligado 24 horas por dia. Isso também não é uma forma de exigir mais do trabalhador? Sem dúvida, e compromete a qualidade de vida. E muitas vezes as pessoas também não avaliam esse patamar mínimo de proteção que o Estado dá, garantindo o cumprimento de determinadas obrigações nas relações de trabalho. Esse patamar mínimo a pessoa perde, então ela não tem um 13º, não tem férias, não tem um fundo de garantia. Grande parte dessa massa da informalidade não contribui para a Previdência, portanto, futuramente não vão ter acesso a um benefício de aposentadoria ou outros serviços, um auxílio, doença e outros benefícios relacionados com o sistema previdenciário, e tudo isso é objeto que tem que ser avaliado, né?
Então eu vejo assim, é possível flexibilizar ou a gente avançar em alguns aspectos, mas o Estado tem que aparecer como um patamar mínimo de proteção. Ou seja, nós não podemos, nem no âmbito das relações de trabalho, via organizações sindicais, negociar para pior, até porque a Constituição diz que os direitos são esses, além de outros que visem a melhoria da condição social do trabalhador. Há um princípio aí, junto com o princípio maior da dignidade, que é o não retrocesso legal. No entanto, há tentativa, muitas vezes via projetos, via terceirização, de buscar esse retrocesso. E aí as pessoas acabam, por fora, assumindo N funções ou trabalhando para diversos tomadores, sobrecarregando o seu dia de trabalho e não tem mais dignidade. Mas tem outras questões também, né? Nós colocamos a questão da segurança, tem a questão do trabalho escravo, mas também tem a questão do trabalho do menor de idade. É uma concepção, uma ideia, né, que a sociedade ainda tem, né? Que criança tem que trabalhar, porque se não trabalhar vai para o mundo do crime, vai fazer besteira, isso e aquilo. O que acontece é o seguinte, criança tem que estudar e ter tempo para diversão e para ter sua formação intelectual, cultural e também física. Né? São questões que se a criança começa a trabalhar cedo, ele deixa de estudar. Ele deixando de estudar, ele está condenado a vida toda dele a ter um emprego de baixo nível, né? Se ele está trabalhando enquanto criança, muitas vezes ele tem problema prejudica a formação óssea da criança. Então também é uma ação que nós temos no Ministério do Trabalho, é a questão do trabalho infantil. E outra, a inserção de pessoas que esteja passando ou que tenha problema de deficiência física, né? Então uma inserção de pessoas que, nesse ponto é bom de dizer, Milton, a você que está nos assistindo, a pessoa que tem alguma deficiência e a empresa consegue adaptar para ele fazer um trabalho, essas pessoas têm tido rendimento altamente significativo, tanto para ela como também para a empresa. Então também é outro setor que nós damos toda a atenção e damos essa atenção porque entendemos que isso ajuda na dignidade, ajuda na economia e em todas essas questões que nós estamos dizendo aí do trabalhador e também para as empresas, que as empresas que observam a legislação corretamente, ela não faz concorrência desleal com os demais. Precisa ver a questão da responsabilidade, inclusive, ali, porque muitas vezes os pais, sem outro local, sem amparo, acabam tirando as crianças da escola e levando para o trabalho. E eu vi isso, por exemplo, concretamente, quando eu fiz pesquisa de campo para a minha dissertação de mestrado, entrevistei 40 boias frias. A maioria dizia o seguinte, na época da colheita, a gente tira as crianças da escola e leva para o trabalho. Colhe até mais tomate do que a gente, diziam assim, né, na época, né? Só que fazem isso, por quê? Porque senão vão ficar na rua, aí vira marginal, contato com a bandidagem. De quem é a responsabilidade? Do poder público local, inclusive, que precisa garantir espaços adequados. Aí entra a questão da escola de tempo integral, de outras políticas que precisam ser estruturadas a nível local para que as crianças tenham um local adequado e os pais possam ir trabalhar. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas com certeza o Conexões vai continuar debatendo o trabalho e também o mercado de trabalho no Brasil em outros momentos. Obrigada, professor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e louvo a iniciativa da universidade e da UFG TV em fazer essas atividades, essa programação que é extremamente importante para a divulgação da realidade do mundo do trabalho para a sociedade. Bom, também agradeço a presença do superintendente, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição para estar discutindo esse assunto, como outros assuntos que vocês acharem importante, tanto na área de trabalho e outros assuntos. Muito obrigado e tenham todos um bom dia, uma boa noite. Bom, e você acompanha agora o quadro Conexão Urbana. Nesta terça-feira ocorre a primeira edição do Música no Campus de 2014. Quem sobe ao palco do Centro de Cultura e Eventos da UFG é o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo. Os portões serão abertos às 8 horas da noite e o show começa às 8h30. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e R$ 20 a inteira.
Já está aberta a Mostra de Arte Urbana Brasil Central. Durante os mais de 2 meses de exposição, será possível conferir o trabalho de 30 artistas, dentre grafites, intervenções, performances e artes circenses. Todas as atividades da mostra ocorrem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca. O longa brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho está em cartaz no Cine Cultura. O filme é exibido em 2 sessões por dia, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Sábado e domingo, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia entrada. Conexões de hoje chega ao fim, mas você pode participar dos próximos programas. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou então para as redes sociais. Você também pode conferir a todos os debates que já foram gravados pelo Conexões no blog do programa. O programa agora é exibido às 5:30 da tarde no sábado, às 9:15 no domingo e às 8:15 na segunda-feira. Uma ótima semana para você!